Então, como é que foi ontem? How was it yesterday? Yeah? Como é que foi na rua? Tiveram boas conversas? How was it going to the streets? Did you have good conversations? Yeah? Quem é que está animado para hoje? Who's excited for today? Bom. Então, já foi mencionado, o meu nome é Isaac. It's already been mentioned, but my name is Isaac. Eu faço parte de uma missão internacional que se chama Steiger. I'm part of an international organization called Steiger. A minha irmã também, I am also part of it. a minha esposa e a Wife Valerie. and Valerie. E a nossa missão, assim, a visão é que nós queremos mobilizar seguidores de Jesus para alcançar jovens que não entrariam numa igreja. And our vision, our mission is to mobilize young Christians that would not, you said. Mobilize followers of Jesus to reach young Yeah. people who would not come into a church. Mobilize followers of Jesus to reach young people who would not come to a church. Yes, amen. Então fazemos isso à volta do mundo. So we do this all around the world. Temos equipas em várias cidades, We have teams in different cities, mas também amamos poder estar com a igreja, fazer treinamentos e ir para a rua juntos, but we love being with the church, training the church so we can go to the streets together, como aquilo que vamos fazer hoje. like we are going to do today. E quantos estiveram aqui ontem? How many of you were here yesterday? Ok, então um pouco daquilo que eu vou falar hoje até vai se conectar com umas coisas que o Paddy falou ontem. So a little bit of what I'm talking about today connects to what Patty talked about yesterday, Especificamente, como ter boas conversas com as pessoas. especially on how to have good conversations with people. E ele falou a parte principal ontem, que é ouvir as pessoas. He talked about the main point, which is listening to people. Mas então eu queria falar como podemos ser efetivos em partilhar o Evangelho numa cultura pós-cristã. So I want to talk about how we can be effective in talking about the gospel in a post-Christian culture. Então, o que é que eu quero dizer com pós-cristão? So what do I mean by post-Christian? Geralmente vai ser uma cultura que em algum momento tinha valores cristãos, So this means it's a culture that at one point had Christian values, mas que hoje em dia as pessoas geralmente não acreditam nesses valores e até se calhar acreditam em coisas que vão contrário a esses valores. but today these people either don't believe in these values but even go against these values. Então, nem todos vão ser assim, mas geralmente hoje em dia vamos encontrar muitas pessoas com este posicionamento. So not everyone's going to be like this, but today we encounter a lot of people who believe this way. Sim. Mas antes de entrar numa parte mais, se calhar, prática disso, But before we talk about the practical of this, queria dar só mais ou menos um resumo, alguns pontos principais daquilo que é o Evangelho. I want to give some main points on what the gospel is. Ontem o Paddy falou dos 4 pontos, Yesterday, Patty talked about the 4 points. eu adicionei mais 2, então vão ser 6 pontos. I added 2, so we have 6 points. Não, mas é muito parecido com aquilo que ele partilhou ontem. But it's very similar to what he shared yesterday. Então, quando nós falamos do Evangelho, So when we talk about the gospel, estamos a falar que vai começar com que Deus criou-nos para ter um relacionamento com Ele. we start with that God created us to have a relationship with him. Mas depois os nossos pecados nos separaram dele. But then our sin separated us from him. Terceiro lugar é que nós não conseguimos resolver os nossos problemas. Nós não podemos resolver o problema do pecado. The third one is that we cannot resolve our problems. We can't resolve sin, the problem of sin. Em quarto lugar, que Jesus morreu na cruz para pagar o preço dos nossos pecados. And fourth, that Jesus died on the cross to pay the price of our sin E ressuscitou, obviamente. and came back to life, of course. Em quinto lugar, todos aqueles que confiam apenas em Jesus serão reconciliados e terão vida eterna. And fifth point is that all those who trust in Jesus will be reconciled and have eternal life. E em sexto lugar, o Espírito Santo é quem nos capacita para viver uma vida com Jesus. And sixth is that the Holy Spirit is the one who gives us the ability to live a life with Jesus today. Então, quando eu estiver a falar hoje sobre o Evangelho, é isto que eu estou a falar. So when I'm talking about the gospel, this is what I'm talking about. Mas então, como é que nós podemos conectar
com pessoas ainda mais numa cultura pós-cristã? So how can we connect this with people who are in a post-Christian culture? Eu acho que o primeiro é que nós temos que tornar missionários para as nossas próprias cidades. The first thing is that we need to become missionaries in our own cities. E o que é que eu quero dizer com isso? And what do I mean by this? Um missionário, quando ele vai para outro país, When a missionary goes to another country, ele vai estudar a cultura para onde é que ele vai viajar. they study the culture of the place they're going to. Eles querem aprender a linguagem das pessoas They want to learn the language that these people speak para poder comunicar a mensagem de uma maneira relevante. to communicate the message in a way that's relevant. E a relevância, essa palavra relevância, And this word, relevance, é literalmente isso, é comunicar uma mensagem de uma forma que conecta com essas pessoas, que na linguagem das pessoas. yeah, it literally means to communicate a message in a way that connects with people in their own language, Mas sem diluir essa mensagem, sem mudar a essência da mensagem. but without diluting the message, without changing the essence. E esta ideia de relevância é uma coisa bíblica. And this is a biblical concept. Nós vemos que Jesus, quando ele falava com pescadores, ele falou de peixe. We saw that when Jesus talked to fishermen, he talked about fish. Ele estava com pastores, ele falava de ovelhas. When he was with shepherds, he talked about sheep. Ele usava pontos que conectava com a sua audiência He talked about points that connected to his audience para depois transmitir ou falar sobre o reino de Deus. to then talk about the kingdom of God. Então, como é que podemos fazer isso So how nas can we nossas do cidades? this in our cities? A primeira coisa que acho que é o mais importante The first and most important one, é que temos que passar tempo com pessoas que estão fora da igreja. we need to spend time with people who are outside of the church. Temos que criar amizades com pessoas que se calhar ainda não conhecem Jesus. We need to create friendships with people who don't know Jesus. Porque tantas vezes nós podemos ficar na nossa bolha cristã Because a lot of times we can be in this Christian bubble, e não tem problema com isso, and there's no problem with this. mas depois já nem sabemos comunicar de uma forma que as pessoas fora da igreja conseguem entender. But then we don't know how to communicate with people outside of the church in a way they can understand. Às vezes nós estamos a responder perguntas que as pessoas nem estão a fazer. Sometimes we are answering to questions that they're not even asking. Então nós temos que saber as perguntas das pessoas da nossa cidade. So we need to know what are the questions that the people are asking in our cities. Porque como igreja, como seguidores de Jesus, nós temos as respostas. Because as a church, as followers of Jesus, we have the answers. Mas também temos que saber conectar com as pessoas de maneira profunda. But we need to be able to connect with people in a deep way. E especificamente eu quero falar sobre uma coisa que nós chamamos de conversas espirituais. And I want to talk about something that we call spiritual conversations. Não é nada assim estranho, não se preocupem. It's not anything weird, don't worry. Mas trata-se de conversas que vão além do superficial, que são mais profundas. But it's conversations that go above the superficial, they're deeper. E eu espero que isto pode ser uma ferramenta que ajuda na rua, And I hope this can be a tool that will help you in the streets, mas também nas vossas amizades, pessoas com quem vocês trabalham, but also with your friendships, with coworkers, vizinhos. neighbors. Então, primeiro, qual é a diferença entre uma conversa espiritual e uma conversa do Evangelho? So first of all, what's the difference between a spiritual conversation and a gospel conversation? Conversa do Evangelho vai focar naquilo que falamos no início, A gospel conversation will focus in what we spoke of before, que é a narrativa bíblica da criação, a queda e a redenção, the biblical narrative of creation, the fall, and redemption, centrada na vida, morte e ressurreição de Jesus. centered in the life, death, and resurrection of Jesus. Uma conversa espiritual, do outro lado, A spiritual conversation, on the other hand, vai focar nas suposições dessa narrativa bíblica. will be focused on the assumptions of this narrative. Que ela vai servir como uma ponte do natural ou do cotidiano para o Evangelho. This conversation will work as a bridge to our day-to-day life to the gospel. Então, por que deveríamos ter uma conversa assim?
So why should we have this type of conversation? Porque outra vez, numa cultura onde se calhar as pessoas já não têm a Bíblia como um fundamento na vida deles, Because in a culture where people don't have the Bible as the base for their life, se eu for falar para alguém, olha, a Bíblia diz isto sobre a tua vida, if I say to someone, this is what the Bible says about your life, é verdade. Eu creio que é verdade porque está na Bíblia. it's true, and I believe it's true because it's in the Bible. Mas muitas vezes a pessoa se calhar não vai conectar com isso porque ela não acredita na Bíblia. But a lot of times they won't connect with this because they don't believe in the Bible. Então nós temos que criar primeiro um fundamento, uma base, So we need to create a foundation onde depois a mensagem da cruz e do Evangelho pode ser entendida. where the gospel can be understood. Porque a realidade é que, enquanto muitos jovens podem dizer que não têm interesse na religião, Because the truth is, even though a lot of young people say they don't care about religion, eles têm uma fome espiritual. they are hungry spiritually. E nós temos a resposta para essa fome espiritual. And we have the answer to this hunger. Então, se nós conseguimos conectar e apontar para Jesus, So if we can connect and point towards eu Jesus, creio que muitas pessoas vão querer entregar a sua vida a Jesus. I believe that many people will want to give their life to Him. Então, como é que podemos começar uma conversa espiritual? Como é que se vê isso? So how do we start these type of conversations? Eu acho que é reconhecer que muitas coisas do nosso dia a dia têm implicações espirituais. It's to understand that a lot of things in our life have spiritual implications. Pensa só no momento. Justiça, Think about- propósito, Think about, justice, meaning, purpose, identidade, identity, amor, família, family, trabalho, work, beleza, Beauty, natureza, nature, esperança, hope, sonhos, dreams, doença, perda. sickness, loss, Há muitas mais coisas. many other things. Todas estas coisas, nós temos uma base espiritual dentro da Bíblia, ou seja, todas estas coisas nós podemos conectar de como isto vem de Deus também. We can connect all these things to biblical truths. We can connect that all these things come from God. E são experiências e coisas que todos nós vivemos como seres humanos. And they are experiences and things that all humans live. Então, à medida que começas a ter uma conversa com alguém sobre se calhar um destes temas, So when you start to have a conversation with someone and maybe it has to do with one of these subjects, o teu objetivo é tentar levar isso de uma coisa superficial para uma coisa mais profunda e espiritual. what you want to do is take it from something superficial to something deep and spiritual. E a melhor maneira de fazer isso And the best way to do this é exatamente também uma coisa que falou ontem o Paddy, is exactly what Patty talked about yesterday. que é fazer boas perguntas e ouvir as pessoas. Ask good questions and listen to people. Realmente tudo o que eu vou falar agora pode ser resumido em isso, em fazer perguntas e realmente ouvir as pessoas. Everything that I'm going to talk about has to do with this. It's asking good questions and listening. E quando eu falo de ouvir, é realmente ouvir para compreender, para entender a pessoa com quem estás a falar. And what I mean by listening is to really understand the person that you're talking to. Então, eu quero mostrar um vídeo agora So now I'm going to show a video. que não é uma conversa em si, That's not exactly a conversation, mas eu acho que dá um exemplo ou pode mostrar como é que se pode pôr uma coisa destas na prática. but it can show an example of how we can practically do this. Sim, isto é de um canal do YouTube que nós temos que se chama Is There More? This is a YouTube channel we have called Is There More? E basicamente os vídeos fazem várias perguntas que levam as pessoas a pensar sobre coisas mais profundas da sua vida. And these videos ask questions that can take us to think about deeper things in our lives. Então vou só pedir para mostrar o vídeo e já falamos mais. Time is a strange thing. We measure it, we savor it. Most of the time we waste it,
Sometimes it goes by slowly, but more often than not, it flies by. I think of my own life. Every day I wake up, drink coffee, have meetings, chase my son, sleep, repeat. I'll have the thought, oh, it's Monday. And suddenly, it's Monday again. But then I think about all that has happened in the last year, or the last 10 years, and it's a lot. But then there are those things that make time stop. Like when someone you love dies. Though we know death is a part of life, it's always such a shock when it happens. But why? Why does death shock us? I think it's because deep down, we don't believe that life should end. We feel like we should go on forever. Death feels like a defect, so we work furiously to fix it. But despite all of our creams and pills and surgeries and cures, we can't seem to stop the decay. Maybe this deep longing isn't about our bodies and this life. Maybe it's about what comes next. Every tribe and every nation throughout history has conceived of a life beyond this world, beyond our bodies and time, a place where we will go on forever. Maybe this is a myth, or wishful thinking, or perhaps it points to something that binds us all together. Maybe we dream of a world beyond time, because we were never meant to die. Então, como vocês viram no vídeo, So as you saw in this video, não foi uma pregação direta do Evangelho, it wasn't a direct preaching of the gospel, mas através de várias perguntas, but through different questions, ele levou de uma coisa superficial do tempo we went from a superficial concept of time para uma coisa mais profunda, que é a eternidade. to something deeper, which is eternity. E deste ponto nós podemos ir mais além, perguntar e começar a falar sobre Deus e como fomos criados para a eternidade. And from here we can go deeper and talk about how we were created by God to live eternally, E já levar isso para uma conversa sobre o Evangelho. and take this to a gospel conversation. Agora, as vossas perguntas vão gerar todo tipo de respostas. Now, your questions will bring many different types of answers. Então não tenham medo de ouvir uma ideia ou uma posição que é completamente contrária àquilo que tu acreditas. So don't be afraid to hear an answer that's completely different from what you believe in. Podem ter paciência, só ouvir o que a pessoa tem para falar. Be patient and listen to what the person has to say. Não temos que sentir que temos de dar logo a nossa opinião. We don't have to give our opinion right away. Porque ouvir uma pessoa, entender o que ela está a comunicar, Because listening to someone and really understanding what they're trying to communicate não é o mesmo que concordar com aquilo que ela está a falar. is not the same as agreeing with someone. Nós podemos ouvir uma coisa que nós não concordamos We can hear something that we do not agree with sem estar a concordar com isso. without agreeing. E isso outra vez mostra para essa pessoa que nós amamos, nós queremos amar essa pessoa, que ela importa. And this shows somebody that we care about them, that we love them. Sim. Além disso, é muito importante entender It's also really important to understand que nada disto vai funcionar sem o poder do Espírito Santo. that none of this will work without the power of the Holy Spirit. Então, mesmo que o que eu estou a falar neste momento pode parecer um pouco técnico ou perguntas e coisas assim, So even though what I'm talking about can seem really technical and practical, a ideia aqui é ser guiados pelo Espírito Santo. we need to be guided by the Holy Spirit. Nós, quando estamos a ter conversas, não estamos só a ouvir com os nossos ouvidos naturais, When we're having these conversations, we're not only listening with our physical ears, mas queremos estar a ouvir também com os nossos ouvidos espirituais. but we want to be listening with our spiritual ears as well. Pedir ao Espírito Santo que nos pode dar uma palavra para alguém, que nos pode guiar nessa conversa. Ask the Holy Spirit that He gives you a word for this person, that He can guide this conversation. E como o Paddy falou também ontem, And another thing that Patty talked about yesterday as well, isso significa que não depende de ti.
This means that it's not up to you. Então podes sentir livre que não é o teu argumento que vai transformar a vida de alguém. So you can feel free that it's not a good argument that you have that will change somebody. O Espírito Santo vai guiar as tuas conversas. The Holy Spirit will guide your E conversations. podes confiar nisso, podes descansar You nisso. can trust in this, you can rest in this. Mas então, quando estás a ter uma conversa, também podemos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a identificar uma destas 4 coisas. So when we're having these conversations, we can ask the Holy Spirit to point out one of these 4 things. Ídolos, Idols, necessidades perceptíveis, felt needs, mentiras, lies, verdade. truth. Então, ídolos vai ser o que é que a pessoa, onde é que a pessoa está a colocar a sua esperança, onde é que a pessoa está a colocar o seu propósito, que no final de tudo vai falhar. So idols is what is this person putting all their hope in, all of their purpose in that is going to fail. Então, isto pode ser um relacionamento, This can be a relationship, alguma coisa material, material things, não sei, o seu estado físico, their bodies. mas é alguma coisa que sempre de alguma maneira vai falhar. But this is something that will always fail. E aqui temos a oportunidade, em amor, de se calhar desafiar um pouco isso. So we have this opportunity with love to challenge these concepts. De mostrar que realmente, sem colocar a nossa esperança em Deus, todas as outras coisas vão falhar na nossa vida. To show that if we do not put our hope in God, everything else will fail. As necessidades perceptíveis, quais são as necessidades da pessoa? Felt needs, what are the needs that this person has? Pode ser que está sozinha, They can be lonely, com depressão, ansiedade, they can be depressed with alguma coisa anxiety, física. they can have a physical illness. Quando nós realmente ouvimos as pessoas, When we hear and listen, vais-te surpreender da maneira que as pessoas abrem os seus corações. you'll be really surprised about how people will open up their hearts. E isto é uma oportunidade para mostrar compaixão para as pessoas. And this is an opportunity to show compassion to these people E também para orar pela pessoa. and to pray for them. E quando eu digo orar, é orar no momento, orar com a pessoa nesse momento. And when I say pray, I mean pray in that moment with the person. Obviamente, perguntas se podes orar, Of course, first ask permission, mas a maioria das vezes as pessoas querem receber a oração. but most of the time people will accept prayer. E é uma oportunidade para mostrar outra vez o amor de Jesus. And it's an opportunity to show them God's love. Em terceiro lugar, as mentiras. And third, lies. Quais são algumas mentiras que se calhar estão a cegar a sua compreensão do Evangelho? What are these lies that are blinding them from understanding the gospel? Podem ser mentiras sobre eles mesmos, Could be lies about themselves, mentiras sobre outras pessoas, lies about other people, do mundo. about the world. Um exemplo disto An example of this, é que, pelo menos com os jovens, at least with young people, muitos acreditam que o ser humano na sua essência, é bom. many people believe that humans in their essence are good. E este é um problema, And this is a problem porque está a cegar o entendimento do Evangelho. because this is blinding them from understanding the gospel. Porque se eu acho que eu sou bom na minha essência, Because if I think I'm good, por que é que eu preciso de um Salvador? why do I need a savior? Então aqui temos uma oportunidade de, outra vez, em amor, se calhar desafiar um pouco. So we have the opportunity to challenge this with love. Podemos perguntar, por que é que há tanta maldade no mundo? We can ask, why does evil exist in this world? Se o homem é tão bom, If humans are good, por que é que não temos conseguido resolver os problemas mais básicos que existem no mundo? why haven't we been able to resolve the most basic needs in this world? Eu me conheço a mim próprio e eu sei que há maldade em mim também. I know myself. I know that there is evil in me. Então podemos desafiar também algumas mentiras assim. So we can challenge these lies. E em último lugar, verdade. And last point, truth. Quer que eles saibam ou não, Whether they know it or not, a maioria de pessoas most people, acreditam em alguma coisa que se alinha com a verdade bíblica. they believe in something that is a biblical truth. Muitas pessoas hoje em dia acreditam que o ser humano tem valor. Many people believe that humans have value. Nós só temos valor porque fomos criados por Deus. We only have value because we were created by God. Ou as pessoas podem ter um desejo de lutar por justiça.
Or people might have this desire to fight for justice. A justiça vem de Deus. Justice comes from God. Então estas são oportunidades para identificar coisas So these are opportunities to identify things e mostrar para a pessoa, sim, eu concordo, isso vem de Deus. and say, yes, I agree with you. This comes from God. São oportunidades para mostrar até verdades bíblicas que a pessoa já está a acreditar. This is an opportunity to show biblical truths that the person already believes in. Então, quando nós temos a ter conversas com as pessoas, So when we are having conversations with people, a ideia é, obviamente, ouvir, ir mais profundo, the idea is to listen, to go deeper, mas depois tentar conectar isso com o Evangelho. but then connect this to the gospel. Mesmo se for um dos pontos daqueles que eu falei no início. Even if it's one of the points that I showed earlier. Ou pode ser que consegues conectar com todo o Evangelho. Or maybe you can connect it to the whole gospel. Mas são oportunidades depois para partilhar a verdade bíblica e também o nosso testemunho. But it's an opportunity to share biblical truths and also our testimonies. Porque desta maneira temos a criar primeiro um fundamento para depois partilhar essa mensagem. Because in this way, we are creating a basis to then share this message. Então vou só dar aqui um exemplo de como poderia ser uma conversa destas. So I'm going to give an example of how a conversation could go. E depois vamos ter um tempo de prática. And then we're going to practice. Então, imagina que estás a falar com alguém, um amigo ou alguém na rua, pode ser. So imagine you're talking to a friend or someone on the street, Alguém que não acredita em Deus. someone who does not believe in God. E perguntas, qual é a coisa mais importante na tua vida? And you ask, what is the most important thing in your life? A maioria de pessoas Most people não vão responder com uma coisa material. won't respond with a material thing. Geralmente vai ser um relacionamento, Normally it will be a relationship, família, family, alguma coisa assim. something like that. E esta é uma oportunidade This is an para, opportunity para perguntar to ask, porquê nós, como seres humanos, why do we as humans temos um desejo tão profundo de conectar com pessoas, de ter relacionamentos. have such a deep need and desire for relationship? O que é que isso diz sobre a maneira que fomos feitos como seres humanos? What does this mean about the way that we were created as humans? E já aqui estamos a começar a conectar com o primeiro ponto do Evangelho. And already here we are connecting to the first point of the gospel. Fomos criados por um Deus relacional, We were created by a God who's relational, para ter relacionamento com Deus to have a relationship with Him e com os outros. and with each other. Então o nosso desejo relacional vem de Deus. And so this desire to have relationship comes from God. Mas podemos ir mais além. But we can keep going. Porque mesmo que todos nós temos desejo de relacionar, Because even if all of us have this desire to have relationships, todos nós já experimentamos dor, we have all experienced pain, desilusão disappointment nos nossos relacionamentos, in our relationships, até nas nossas famílias. even in our families. Então aqui, à medida que começamos a ter esta conversa e ir mais profundo, So as we are having these conversations and going deeper, podemos perguntar ou questionar a causa raiz desta ruptura relacional. Porquê todos os nossos relacionamentos sempre têm estes problemas? we can ask, why do all these relationships have these problems? Isso conecta à segunda verdade do Evangelho. And this connects to the second truth of the gospel. Que os nossos relacionamentos com Deus e com os outros Our relationships with God and with others foram quebrados e distorcidos were broken and distorted pelo nosso pecado. from our sin. Mas I então, podemos fazer mais uma pergunta So we can ask another question. e dizer: há alguém na tua vida que nunca te vai desiludir? Is there anyone in your life that will never disappoint you? E a realidade é que a resposta vai ser que não. And the truth is that the answer is no. E aqui já temos a terceira verdade do Evangelho. And now we have the third point of the gospel, Que nós não conseguimos resolver os nossos problemas. that we cannot resolve our own problems. Mas então daqui eu posso começar a partilhar. So from here, I can start to share E dizer: olha, eu tenho um relacionamento na minha vida que nunca falhou. and say, hey, I have one relationship in my life that has never failed. Que é o meu relacionamento com Deus. That's my relationship with God. E aqui já estamos a conectar também com o quarto e o quinto ponto do Evangelho. And here we're already connecting with the fourth and fifth point of the O gospel. nosso desejo mais profundo de nos relacionar Our deepest desire to have relationship
só pode ser satisfeito only can be satisfied com um relacionamento restaurado com Deus através da obra da cruz. with a restored relationship through the cross. Então esse é um exemplo assim muito rápido. This is a very quick example. Uma conversa assim às vezes pode demorar horas. A conversation like this could last hours. Mas é só para mostrar como através de perguntas podemos guiar uma conversa para ir mais profundo. But it's to show that through questions we can guide a conversation to go deeper E conectar isso com o Evangelho and também. connect this to the gospel. E uma coisa é que isto não é uma coisa que de um dia para o outro já somos gênios a ter conversas assim. And this is something that is not like from one day to the next we are going to be geniuses in these type of conversations. O que eu falei aqui é só para se calhar começar a inspirar ideias e a criatividade. This is to give ideas and creativity and inspire you. Mas isto leva muita prática. But this takes a lot of practice. Então não tenham medo de ter uma conversa que não vai correr bem. So don't be afraid of having conversations that might not go well. A ideia com isto é pôr na prática, falar com os nossos amigos, vizinhos, pessoas na rua. We need to practice this, talk to our friends, neighbors, people on the streets. E às vezes a conversa vai acabar muito rápido. And sometimes the conversation is cut off right away. E outras vezes vai demorar, vai ser muito longa. Other times it will last a very long time. Mas eu realmente creio que se nós queremos ouvir as pessoas, tomamos o tempo para ouvir But I believe that if we take the time to really listen to people e fazemos perguntas também, boas perguntas, and we ask good questions, as pessoas, eles querem ter conversas mais profundas. people want to have deeper conversations. A nossa cultura é tudo superficial. In our culture, everything is superficial. É tudo Instagram, TikTok, tudo perfeito na minha vida. It's all Instagram, TikTok, everything's perfect in my life. Mas depois perguntas para alguém, como é que está a tua vida? But if you ask someone, how is your life really? Como o Paddy partilhou ontem. Like Patty Só shared começa a yesterday. chorar às vezes, eles abrem o coração. Sometimes people will start crying, they will open up their hearts. Então, antes de entrarmos agora na prática, Before we get into this practice, só queria dizer, o que eu partilhei agora I wanted to say what I shared today é uma parte muito pequena is a small part de um curso que nós temos online. of an online course that we have. É gratuito, It's free. agora é em inglês. It is in English. E foi feito no contexto mais dentro dos Estados Unidos, And it was made in an American context. mas tem muitos princípios que funcionam em muitas culturas. But a lot of the principles work in many cultures. E nós estamos a trabalhar para fazer uma versão também mais para o português. And we're working on making a Portuguese version. Mas o QR Code leva para a página principal. But this QR code will take you to the website. Tem-se que inscrever, colocar tipo o teu e-mail. You have to sign up, put your email Mas in. depois recebes o curso completo grátis, com vídeos, com recursos para grupos pequenos. And then you'll receive everything, videos, resources for small groups. E pronto, se quiserem, existe um livro que foi escrito tudo sobre isto. And there's also a book that talks about all these concepts. Mas está tudo lá nessa página. Everything's on this website. Então agora, vamos ficar de pé, Okay, let's acordar. stand up. Quanto tempo tenho, Pastor Emanuel? How much time have we got? 10 minutos, dá? 10? Huh? I don't know. Well, okay, we can go 15 maybe. You're watching. Patty's keeping track of time. Bom, aqui temos para ajudar algumas perguntas. We might have lost battery. I can go both ways. It's fine. Yeah, we have questions up here. A ideia é, vão ficar 2 a 2. E a ideia é tentar começar uma conversa sobre o propósito ou as paixões que nós temos, os interesses que nós temos. Então, um de vocês vai ser a pessoa que está a fazer as perguntas. E a outra pessoa tenta responder como se não fosses cristão. E a ideia é a pessoa que está a fazer as perguntas tenta guiar essa conversa para alguma coisa mais profunda. Tem aqui várias perguntas. Não tem que seguir estas perguntas, podem fazer outras também. Isto é só para dar uma ideia para inspirar.
Tenho um slide em inglês também. We also have an English slide. Então, se calhar trocamos entre um e o outro. Maybe we can go from one to the other. Mas então a ideia é, um de vocês vai começar com outra pessoa e começar com, por exemplo, esta primeira pergunta. Como encontramos o propósito na vida? How do we find purpose in life? So one of you will start, let's say, with this first question. How do we find our purpose in life? E comecem a ter uma conversa. Tentem fazer perguntas para ir mais profundo. And try to lead this conversation to go deeper. E se conseguirem, partilhar o vosso testemunho também, ou o evangelho, conectar com a tua conversa. And if you can share your testimony connected to the gospel. Então vai ser uma pessoa fazer as perguntas por um tempo e já vamos trocar. Okay, one person asks a question for a while and then we'll switch. Sim, então podem começar. 2 a 2. So go find someone. Ok. Foi bom? Como é que foi? How was it? Yeah? Eu vou traduzir. I'll translate myself now. Só queria dizer, isto é uma coisa que fazemos muito na rua também. I wanted to say this is something we do a lot on the streets. Até hoje temos alguns materiais que vamos usar. We also have some of our materials that we'll use today. Onde nós vamos para a rua, por exemplo, com um cartaz grande que está escrito qual é o propósito da vida. We'll maybe go to the streets with a big sign that says what's the purpose of life. E então já tens o início dessa conversa com alguém na rua para dizer, olha, o que é que achas destas perguntas? So it's a way to start a conversation on the street. You can say, hey, what do you think of this question on this sign? Então isto é uma coisa que podem usar, como eu já disse, com amizades, mas também dá para usar na rua. Like I said, this is something you can use with friends, with relationships, but also on the streets.